Sejam todos bem-vindos ao canal, né, A Voz da Redenção, que é do Centro Espírita Casa da Redenção. Nós hoje contamos com a contribuição da Fran Lenze, que vai trazer, né, informações sobre as práticas circulares, da metodologia de círculos de justiça restaurativa, círculos de paz. Nós, na instituição, colocamos o nome, os círculos restaurativos, né, para atendimento do nosso público na área social. E a gente convidou a Fran para que ela desse materialidade desse material que vai ficar gravado, para que, né, seja fonte de consulta, né, é um dicionário, pelo menos para a pessoa ter uma noção, né, os grupos, os coletivos, porque sempre quando a gente vai fazer uma atividade, nós fazemos o círculo apresentando para o círculo, né? É uma técnica que usamos muitas vezes. E hoje a Fran, né, vai se apresentar, né? Ela é servidora pública, e daí ela vai se apresentar, e a partir disso a palavra está com ela. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Franciele Lenz Ferreira, sempre digo, podem me chamar de Fran, né? Tem mais a cara desses nossos encontros, né, dos círculos de construção de paz, né? E então o Flávio convidou para a gente conversar um pouquinho sobre os círculos, né? Então, o pessoal saber, né, no momento anterior, então nós fizemos uma vivência, né, um círculo virtual, porque é uma situação não conflitiva também, né, em que nós apresentamos a ferramenta, né, para os colegas, então, da Casa da Redenção, para alguns colegas. É um momento que é confidencial, né, respeitando, né, as histórias que são ditas, enfim, mas para que pelo menos essas pessoas pudessem ter, digamos assim, os dois lados, né, a teoria e a prática, né. A gente tem que ser bem mais produtivo, né, mas enfim, então a gente vai tentar trazer agora em alguns slides aí, né, eu ia falar lâmina, né, mas agora são os slides, para que a gente possa, então, ir conversando um pouquinho, né, e aí, Flávio, tu vai me passando se tiver alguma pergunta, enfim, né, algum esclarecimento, se quiser fazer algum comentário também, fica bem à vontade, tá, Flávio? Certo. Dizendo, né, pessoal, que eu trabalho, então, dentro do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa. Eu estou com um banner aqui, né, que vocês vão ver que vai aparecer um pouquinho ali, Tribunal de Justiça aqui, né, e do outro lado, então, o nosso logo aqui da Prefeitura também, né, que existe uma parceria, então, um convênio do Tribunal de Justiça com o município de Caxias do Sul, e nós utilizamos, então, o espaço lá dentro do fórum para trabalhar, então, as questões conflitivas, né. Então, dentro das divisões, a gente tem a central judicial, né, chamada de Central da Paz, né, a Central Judicial de Pacificação Restaurativa, é lá onde eu atuo mais diretamente, né, em parceria com os outros colegas, sempre em dupla, né, nas questões conflitivas, atendendo tanto questões do Ministério Público quanto questões já judicializadas. Flávio, vamos compartilhar a tela, então, para dar um roteirinho para nós aqui, para ficar fica à vontade. Para ficar mais interessante para o pessoal. Então, eu não vejo vocês, pessoal, né? Então, não vejo as demais telas. Qualquer coisa, Flávio, tu me chama. Tá certo. Então, né, pessoal, a ferramenta, né, a metodologia que o Programa Municipal de Pacificação Restaurativa elencou, né, através nós temos uma lei municipal, né, que cria esse Programa Municipal de Pacificação Restaurativa, a Lei 7754 de 2014, então a gente adotou essa metodologia para trabalhar com as questões conflitivas, né, tanto na prevenção quanto na atuação mais direta mesmo. E hoje, então, a gente foi convidado, né, pelo Centro Espírita Casa da Redenção Francisco Xavier, através do Núcleo Aurora, para a gente falar um pouquinho, então, dessa metodologia. Posso ir passando por aqui, Flávio? Dou sequência? Então, né, pessoal, os círculos de construção de paz e a justiça restaurativa. Mas tu não está compartilhando ainda. Ainda não, Flávio? Desculpa. Não. Isso. Peraí. Não, tranquilo. A tecnologia vai nos educando. Né? É verdade. Eu achei que eu estava compartilhando a tela, bem feliz aqui já. Então, vamos lá. Isso. Acho que agora vai. Isso, agora vai. Ok. Deixa eu ver, agora sim. Aqui, então. Isso. Vamos do começo. Então, pessoal, já passando aqui, né, como eu tinha falado. Então, a gente vai falar sobre os círculos de construção de paz aqui, eu vou passando para frente.
de construção de paz e a justiça restaurativa. Segundo a Kay Pranes, né, que é a nossa professora norte-americana, eu tive o prazer, né, de poder fazer minha formação com ela em 2012, ela diz que o círculo deve ser um local seguro para que se possam dizer verdades difíceis. Para mim, uma das melhores definições, né, dos círculos é essa da Kay Pranes. Muito, muito sucinta, mas muito, muito potente. Então, pessoal, o círculo, ele garante o uso da palavra, né, esse formato circular. Ele estimula a escuta e a fala qualificadas, potencializa a compreensão das verdades, né, Flávio, que nós estávamos conversando antes, né? Cada um tem a sua verdade, né, o seu sentimento, então é importante que as pessoas possam se ouvir para se compreender. Dá visibilidade a todos, porque num círculo todos sentam, né, em círculo, por isso o nome Círculo de Construção de Paz. É respeitada a horizontalidade, todos estão no mesmo nível. Qualquer ponto em que eu estiver, eu consigo visualizar os demais, né? E não tem ninguém nem acima nem abaixo, todos estão no mesmo nível. Então, ele dá essa visibilidade a todos e garante essa igualdade, né? Através dessa horizontalidade, ele nos garante essa igualdade também. Flávio, acho que só... Bom, vamos seguindo, qualquer coisa a gente vai complementando. Então, né, o círculo, ele... um dos princípios, digamos assim, dos preceitos, né? Ele trabalha com a inclusão, com a conexão, com a igualdade, que a gente está comentando antes, a horizontalidade e a responsabilização, né? No círculo, cada um fala de si, não tem ninguém representando o outro, né? Eu vou me responsabilizar pelas minhas falas, né? Pelo aquilo que eu decidi, né? Quando a gente fala do consenso mais adiante, né? Um dos valores que mais aparece no círculo é a questão da empatia, tá, pessoal? O pertencimento, né? A Kay sempre traz isso, né? Que das necessidades do ser humano, das maiores são a questão do pertencimento, né? Do significado e do pertencimento. É um estudo de uma autora americana, não vou me recordar o nome agora, mas que são necessidades nossas, né, enquanto ser humano. Então, as coisas terem significado e o pertencimento, e o círculo ele propicia muito isso, né? Responsabilização, trago novamente, né? E o poder compartilhado. Quando a gente falar de consenso, a gente está falando em decisões que não são tomadas por uma pessoa, né? Mas elas são tomadas em consenso. Flávio, tu te importa? Eu vou parar de compartilhar e eu vou falar um pouquinho, mais ou menos como eu falo lá no fórum. Acho que eu parei de compartilhar? Acho que sim, né, Flávio? Desculpa, é que eu fecho o microfone que eu tenho medo de fazer... Tá tudo certo. Então, eu parei de compartilhar. Eu vou fazer uma fala assim bem direta, mais ou menos como eu recebo as pessoas quando elas chegam lá para nós, que talvez fique até melhor do que depois a gente vai falando um pouquinho mais né, voltando para o slide ali, enfim. Então, assim, pessoal, vamos pensar no círculo de construção de paz numa situação conflitiva, que é onde eu atuo mais diretamente, tá? Então, o juiz ou a promotora, enfim, encaminhou uma situação para nós. Nós verificamos quem são as pessoas envolvidas, direto ou indiretamente, e convidamos, então, para ir até o fórum para fazer o que a gente chama de pré-círculo, que é o encontro inicial, o encontro individual. Nesse primeiro encontro, então, normalmente em 2 colegas, 2 facilitadores, né? No caso, eu sou facilitadora dos círculos. O facilitador, ele não é testemunha, ele não é juiz, ele não é perito, ele não está ali para dar opinião, ele está ali para manter, né, esse ambiente, como a Kay fala, seguro e respeitoso para as pessoas poderem falar verdades que às vezes não são tão fáceis de falar no dia a dia, né? Ainda mais quando a gente está falando de relacionamentos mais duráveis, mais longos, mais duradouros. Né? A gente já vai criando alguns ranços, digamos assim, né? E às vezes tem essa dificuldade. Ou pela proximidade, a gente acha que tem direito de falar certas coisas para as pessoas, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Mas, enfim. Então, a pessoa é convidada, né, a ir até lá ao fórum. Ela vai, então, conversar conosco de uma forma individual no primeiro momento. Por que a gente chama a pessoa individualmente? Daqui a pouco tem, né, 2, 3 envolvidos, 5, 6, 10, 12, depende. Cada caso é um caso, a gente vai ter que analisar. Então, a gente conversa em separado, em primeiro lugar, pela questão da segurança, né, e da voluntariedade. Vamos supor uma situação de violência doméstica. Eu não sei se é aquele casal que pode estar ali junto, de mãos dadas, abraçados, se existe algum tipo de ameaça, de violência, de ameaça velada, de violência, enfim, disfarçada naquele momento, ou um idoso, né, que está sendo agredido às vezes pelo filho, enfim, né, se ele está ali, ele realmente, se eu vou ouvir ele na frente da outra pessoa, ele está
ali porque ele quer, porque ele está com medo, ele está ameaçado. Então, primeira coisa, a pessoa se sentir segura para depois poder participar do círculo, né? Então, a gente sempre conversa em separado para garantir a voluntariedade, ninguém é obrigado a participar de um círculo, a voluntariedade é questão fundamental, é primordial, né? Outro fator é a questão da confidencialidade, tudo que é dito no círculo fica no círculo, né? Com exceção de uma notícia de um crime, de algo muito grave, de alguém sendo colocado em risco, tá? Então, nós vamos fazer todos esses encontros preparatórios, independente da quantidade de pessoas que precisarem participar, vamos conversar com elas individualmente, previamente, vamos explicar as regras do encontro, e aí, então, vamos supor uma situação de família, tá? A gente vai conversar com os familiares, os diretamente envolvidos, pai, mãe, filhos, às vezes neto, às vezes nora, cunhados, quem puder auxiliar. Não é para ninguém vir para ser testemunha, para fazer número, né? Não é para dizer, porque realmente, né, aquele dia aconteceu outra coisa, não. É alguém que possa auxiliar na solução, né, posterior desse conflito, tá? No pré-círculo a gente até conversa sobre questões do passado, alguma situação específica, enfim, mas o círculo ele tem uma visão prospectiva, né? Daqui para frente. A gente não tem varinha mágica, né, pessoal? Estou sendo bem direto, porque é algo que vai ficar gravado e que vocês possam realmente ter uma noção um pouco mais tranquila do que seria esse círculo, tá? Então, daqui para frente, né? Como é que a gente pode auxiliar essa situação, né, numa perspectiva presente e futuro? E aí, então, além dessas pessoas diretamente envolvidas, né, nós temos esses apoiadores. O apoiador pode ser um padrinho, um vizinho, um pai de santo, um pastor, um padre, né, pessoal? Pode ser um professor, né? Enfim, né, alguém que não é diretamente envolvido, um apoiador, um mentor, alguém que vá realmente auxiliar, aquela pessoa que aquela família escuta, né, alguém que não tem interesse direto naquela situação, né, mas que auxilia, né, por boa vontade, por, às vezes, até uma ascendência moral ali, né, as pessoas respeitam, né, às vezes aquele vizinho do bairro lá que é mais antigo, de repente até alguém lá da associação de bairros, né, alguém que já conhece aquela família há tempo, vai dizer, não, pessoal, vamos voltar para o eixo, né, vocês se amam, se respeitam, vamos seguir. E aí, então, tem essa figura do apoiador, ou apoiadores, né, e também temos a figura da rede especializada. Redes são aquelas pessoas, os profissionais que atendem ou deveriam atender aquela situação, né? E que são chamados enquanto técnicos, enquanto profissionais. Então, por exemplo, pode ser uma assistente social de uma UBS, uma enfermeira da UBS, é um postinho de saúde, né? Pode ser um fisioterapeuta, de repente, de algum local, um professor, um assistente social, alguém lá dos serviços da assistência social, né? Um CRAS, um CREAS, um serviço de acolhimento institucional quando é um caso de criança, né? Vamos pensar uma situação com um adolescente infrator, alguém do CASE, alguém do CASEM, né? Desses serviços especializados, né? Que atendam essa família, essa situação, enfim, cada caso vai ser um caso. Situações de idoso, a gente atende várias situações de idoso. Então, quem é essa rede que atende o idoso? Aí tem serviços especializados, tem conselho de idoso, coordenadoria do idoso, né? O serviço de convivência para a pessoa idosa, enfim. A gente vai e tentar identificar quem são os profissionais que atendem ou deveriam atender, né? Às vezes temos situações novas, né, que nos trazem. Teve uma situação pouco tempo atrás que chamamos a Secretaria de Agricultura e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e foram decisivos para auxiliar aquela família, né, que veio, por exemplo, uma situação veio pelo juizado especial criminal, né, e aí a gente acabou fazendo verificando as necessidades daquela família, chamamos as pessoas que deveriam, então, participar naquele momento. Então, identificadas as pessoas, se conversa com todos de forma individual, e aí nós marcamos, então, o Círculo de Construção de Paz, que é esse encontro, então, em formato circular, todos sentam, né, em formato circular, e temos algo chamado objeto da palavra. O objeto da palavra, ele pode ser qualquer coisa, tá? Então, a gente tenta linkar, né, uma coisa que a gente utiliza bastante, pensar que é essa bússola, tá? Para dar um norte, para ajudar a pessoa, né, a saber onde ela tem que seguir, né, um outro objeto aqui, quando se fala, por exemplo, em questão de tempo, né? Uma ampulheta para, né, falar do tempo, da importância do tempo, enfim, é uma gaveta cheia, né, de objetos. Lá no fórum tem outros tantos, os colegas têm outros, tem alguns compartilhados, enfim. Poderia ser qualquer coisa, podia ser dessa lapiseira. Eu estou com ela na mão, eu vou falar, os demais vão me ouvir. Os facilitadores, né, vão fazer as perguntas, todos respondem a mesma pergunta, e esse objeto vai circular, tanto pela direita quanto pela esquerda, e aí então as pessoas vão poder
Falar, né, de uma maneira que elas possam realmente falar e serem ouvidas, né, porque a gente normalmente escuta para dar a nossa opinião e não para ouvir, de verdade, né, a gente está sempre pronto para responder, mas normalmente não está muito pronto para ouvir, né, o nosso comum, né, esse é o nosso ser humano, que a gente é um pouco belicoso ainda, então regular essa fala, né, e essa escuta respeitosa, essa escuta ativa é uma das funções do objeto da palavra que a gente vai falar um pouquinho mais. Mas então, suponhamos que fosse a bússola, estamos com ele na mão, eu falo, passo para os demais e assim vai vendo essa circulação da palavra. Aí então, pessoal, basicamente, né, dentro de uma situação conflitiva, já conversamos, né, sobre o passado, situações, enfim, nos pré-círculos, né, aqueles encontros preparatórios. No dia do círculo, a gente vai falar sobre a questão que nos trouxe naquele momento ali. Então, basicamente, como é que as coisas estão, o que precisa para melhorar essa situação e o que cada um tem a oferecer para melhorar essa situação. Percebam que ninguém está dizendo, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Não, eu vou dizer o que eu posso fazer. Porque a gente não tem ninguém que decida por nós. Eu vou dizer aquilo que eu posso oferecer para eu poder me comprometer com isso e fazer ou não, né? Então, isso é dentro das práticas autocompositivas, né? Eu estou dizendo aquilo que eu posso fazer, não é uma decisão que venha de fora, é uma decisão dentro do círculo através do consenso. O que é o consenso para o círculo? É aquela decisão que talvez não seja a que eu mais goste, mas eu consigo conviver com ela. Então a gente vai fazer várias rodadas de perguntas, né? Vai preparar o meio de campo, vai falar das regras, das diretrizes, enfim, dos valores do círculo, né? E depois a gente vai fazer basicamente essas 3 etapas, né? Como é que está? O que precisa para melhorar? O que cada um pode, o que cada um tem a oferecer. Feito isso, se a gente conseguir entrar nesse consenso, que não é votação, que não é maioria vence, não é uma democracia em que a maioria vai decidir, não. Se algum item, né, que estiver sendo discutido ali não for consenso, se uma pessoa disser não, eu não concordo com isso, aquele item não vai para o termo de acordo, para vocês terem uma ideia, tá? Não chegamos ao consenso em um item, ele não vai para acordo. Digamos, tô falando como é que nós fazemos aqui em Caxias, tá, pessoal? Então, digamos que alguém, né, consigamos chegar a esse consenso, vamos redigir um termo de acordo, todo mundo vai assinar, leva uma cópia desse acordo, havendo acordo, pressupõe então várias combinações a serem cumpridas e monitoradas depois. Então, nós vamos ter mais um encontro, pelo menos mais um encontro, né, via de regra um só, mais um encontro que a gente chama de pós-círculo, que é o encontro de monitoramento. Então, as pessoas retornam, né, ao fórum, vamos pegar o termo de acordo, né, vamos ler item por item, e tem um fulano, Flávio tinha que fazer tal situação. Fran tinha tal situação. Foi feito, não foi, cumprido, não cumprido, parcialmente cumprido. Juntamos isso no processo, né, devolvemos para o juiz ou o promotor que pediu, né, e para as pessoas, para se verificar se realmente aquela situação surtiu efeito ou se vai ter que vir uma decisão, né, de fora, né, e de cima para baixo, como a gente fala, né, algo vertical, que poucas pessoas não conseguiram se organizar sozinhas, né, sozinhas no sentido de não ter a questão da justiça tradicional, né, alguém para decidir por eles. Mas, enfim, é uma possibilidade, uma oportunidade das pessoas poderem decidir a própria vida com auxílio, né, daqueles atores que realmente são importantes. Então, acho que feita essa introdução mais prática, mais rápida, que é aquilo que a gente costuma falar, né, do que seria um círculo na questão judicial, principalmente, e essa ferramenta ela pode ser utilizada em várias situações que a gente vai falar depois, mas eu me sinto mais à vontade, pelo menos fazendo essa introdução, né, até um pouco mais atropelada, talvez, mas para as pessoas poderem entender um pouquinho mais o que seria, então, esse círculo de construção de passo. Então, peço licença ao Flávio, vou voltar a compartilhar minha tela, creio que assim vai ficar um pouco mais fácil. Se alguém ficou com dúvida, manda as perguntas aí que a gente vai tentar a Arlete mandou, que na verdade, assim, para ficar claro, nós tivemos, o programa não nos permite colocar o ar depois, então vai entrar depois no canal. Mas a Arlete, como estava no chat privado, ela botou, agradecendo por compartilhar, e quando ela fez a formação, a Arlete tem a formação. Bacana. Ela disse que viveu movimentos, muito intensos movimentos, pela metodologia de fala e escuta. Então, fica o registro, e nós Obrigada, estamos aprendendo, né, esse manejo dessa ferramenta, então, e eu fico com medo de mexer para não derrubar, então está sendo gravado e depois vai entrar. Perfeito. Obrigada, Flávio. Então, estou compartilhando a minha tela aqui, creio que sim, então a gente vai... Agora sim. Vai voltar aqui, então, do slide, que a gente não há necessidade de voltar, né, mas enfim... Então, pessoal, o círculo, né, aquele objeto da palavra, como eu falei, então ele garante o uso da palavra, né,
ele vai estimular aquilo que a Arlete falou, né, a escuta e a fala qualificadas, ele vai, então, potencializar a compreensão, porque no momento que eu estou em silêncio, ouvindo outra pessoa falar, e aquela pessoa está inteira ali falando, ela vai falar a verdade dela, eu a minha, a gente vai poder tirar, né, algum extrato disso tudo. Com a questão da visibilidade para todos, pela horizontalidade, pelo formato circular, questão da igualdade, né, pessoal? Acho que eu voltei aqui alguns slides, Flávio. Eu vou passando aqui que a gente já falou sobre isso. Ele voltou para o início. Você está falando da empatia, desse pertencimento, a responsabilização. Acho que foi aqui, se eu não me engano, foi aqui no Poder Compartilhado que nós paramos, né? Que aqui a gente fala do consenso, né? Então, qualquer decisão, ela vai passar pelo crivo de todos, né? Que é aquilo que a gente falava sobre o consenso. Então, ela vai, né, organizar de modo eficiente a comunicação. Eu utilizei uma frase que eu comentei antes ali no nosso encontro, no nosso círculo virtual, ali que nós fizemos, que me parece muito grosseira e que algumas pessoas, né, utilizam. Eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que o outro entende, né? E no círculo é bem diferente isso, né? Com licença. No círculo, tudo pode ser dito desde que eu fale de uma maneira educada e respeitosa. E isso muda tudo, né? Isso tem a ver com a comunicação não violenta, né? Então, eu vou falar de como é que eu me sinto, e aí eu não vou ter julgamentos, e isso vai melhorar, vai fazer com que essa comunicação seja realmente efetiva, né? E que as pessoas possam se entender. Para construir relacionamentos, né? Tomar essas decisões que a gente falou em relação ao consenso, resolver conflitos. Eu prefiro o termo até transformar conflitos, né? Que é um termo que o John Paul Lederach, né, utiliza. Ele tem inclusive um livro, né? Que o nome é Transformação de Conflitos. Ele permite essa plena expressão das emoções, né? Dos sentimentos. Porque no círculo, uma das perguntas que se faz, e uma das etapas é o check-in, que ela é feita lá no início. Qual é a pergunta? Como é que você está se sentindo nesse momento? Não é ontem, hoje, não, agora. Como é que eu estou me sentindo? Então, ele valoriza muito essa questão da expressão das emoções. Essas emoções relacionadas ao conflito, né? Então, aplicações para esses círculos. Dentro das famílias, situações conflitivas ou não, em escolas, em faculdades, né? Isso, pessoal, tanto para resolver conflito, quanto para prevenir, quanto utilizar como ferramenta para estudo, né? Dentro das comunidades, né? Também, sempre com qualquer viés, né? Claro, quando a gente trouxer uma questão conflitiva, a gente sempre tem que pensar na questão da segurança. Vamos pensar hoje, né? Falando em comunidades. Eu acho que é importante pontuar isso. Nós temos que cuidar para não romantizar demais as coisas. Nós temos questões bem sérias hoje ligadas à segurança. Então, por exemplo, eu vou fazer uma situação conflitiva, né? Lá numa comunidade X, em que, né, vamos supor, eu tenho um adolescente, né, infrator, ou que eu tenho um adulto, de repente, egresso do sistema, né, prisional. Ele tem um contra, né? Chamam o contra, né? Tem de uma facção rival, não se usa mais o termo gangue praticamente, mas enfim, né? Eu vou garantir que essas pessoas vão poder sentar e conversar em pé de igualdade, então a gente sempre tem que pensar muito nisso, segurança. Houve um conflito na escola, as escolas, infelizmente, também estão dentro desse contexto hoje. Há segurança para a gente fazer esse encontro ali, né? Então, por isso a importância dos pré-círculos, conversar com as pessoas de maneira individual, para depois verificar se é possível juntar todo mundo e fazer esse círculo, tá, pessoal? Eu sou meio chata nisso, assim, porque a gente sempre tem que pensar, o círculo vai ser um espaço legal, mas e o depois, né? E o próprio círculo hoje, ele tem segurança para acontecer, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ele pode ser utilizado, então, como eu já falei, que é mais a minha expertise, né? Processos judiciais, instituições socioassistenciais, né? Eu já sou servidora da assistência, né? Da FAS, fazia círculos no CREAS, né? Onde eu trabalhava, e qualquer instituição, né, a princípio, poderia fazer, dentro das empresas também, no sistema prisional, no sistema socioeducativo. Já tive a oportunidade de fazer círculo dentro do CAS, com o pessoal do CASEM, de forma virtual, de forma presencial. No sistema, na questão prisional, eu lembro de ter feito um pré-círculo dentro aqui da PIX, e já teve várias situações em que os presos foram levados, né, infelizmente, né, uma situação não muito legal, né, mas que foram levados para fazer atendimentos, enfim, também, né, para participar desses círculos. E a gente sempre tem que pensar, né, pessoal, outra coisa também que eu me
algo que me causa assim, uma inquietação. Dentro da questão da voluntariedade, que para mim é algo inarredável, digamos assim, né, no círculo. Quando uma pessoa ela aceita participar de um círculo, ela tem algum outro interesse do que resolver o conflito, ou ela quer ficar de bem com a sociedade, ou ficar de bem com o juiz, né? A gente tem que sempre explicar, na mediação, eu também sou mediadora, a gente também sempre fala isso. Tu tem a opção de fazer. Se tu não quiseres participar do círculo, ou da mediação, ou o que for, tu não vai ter prejuízo processual. Isso é muito importante falar, né, pessoal? Porque se a pessoa quiser ou não participar do círculo, as garantias legais elas têm que ser preservadas. E às vezes a pessoa vai participar do círculo porque ela acha que ela vai ganhar ponto com o juiz, ou vai ganhar ponto com o promotor, ou eu vou parecer mais bonzinho, né? Então, por isso que é importante a gente fazer o pré-círculo e explicar para a pessoa, né, para aquele participante, as vantagens e as desvantagens, digamos assim, né? Eu particularmente não vejo desvantagens, a não ser que a pessoa não se sinta segura, tenha uma ameaça, algo nesse sentido. Mas do contrário, né? Mas como é importante a pessoa realmente ter esse consentimento informado, né? Que a gente traga todos os elementos. Então, vamos falar um pouquinho dos elementos do círculo, né? A figura do facilitador, como eu comentei antes, né? O facilitador, então, é aquela pessoa, né? Que tem que ser neutra dentro do possível, né? Não pode escolher lado, não está ali para julgar, não está ali para ser testemunha, não é um perito, não está ali para emitir opinião, está ali para manter aquele ambiente, né, que as pessoas possam falar suas verdades difíceis, né? O objeto da palavra, né, que eu trouxe para vocês aqui, não sei se vocês me veem agora, mas enfim, né, eu trouxe 2 aqui agora, tem algumas fotos depois que eu vou passar também, a potência desse objeto da palavra, né, que parece algo tão simples, mas que ajuda muito nessa questão de regular a fala. Nós temos cerimônias de abertura e encerramento, né? Para que elas servem? Para delimitar no tempo o início e o fim do encontro, né? Dos círculos. Então, uma cerimônia de abertura. A gente pode ler uma mensagem, pode escutar uma música ou um trecho de uma música, pode fazer um relaxamento, né? Dentro das técnicas de atenção plena, a Regina Migliori, ela fala, né, com toda a propriedade sobre isso. Eu e o Paulo Moratelli, que foi meu colega durante muito tempo, né, dos círculos, e é um expoente aí da justiça restaurativa mundo afora, não só no Brasil, mas mundo afora. Ele é psicólogo e a gente conversava bastante sobre os elementos do círculo, né? E eu e ele sempre utilizávamos uma respiração, um relaxamento, né? Porque a música é interessante, claro, a gente tem que avaliar, mas para algumas pessoas ela desperta algo positivo, para outras a mesma música pode despertar algo negativo. E a questão por exemplo, de um relaxamento, uma respiração, né? Uma respiração guiada ali, orientada, ela vai, como a Regina Migliori fala, nos trazer uma técnica de atenção plena, né? De eu estar realmente presente naquele momento ali. Então, eu vou respirar, vou relaxar, vou esquecer as preocupações, as turbulências do mundo lá fora e vou estar inteiro naquele momento. Né? Então, Regina Migliori, se quiserem ouvir, né, entender um pouquinho mais sobre essa importância da cerimônia de abertura e dessa questão da respiração, dessa meditação, digamos assim, né, como algo que nos traz realmente para esse momento presente. Então, bem interessante essas interfaces, né, pessoal do círculo, com outras ciências, né, que dão esse embasamento. Então, cerimônia de abertura e cerimônia de encerramento. O encerramento pode ser um agradecimento, pode ser uma dinâmica de grupo, enfim. Cada caso, né, os facilitadores vão analisar o que seria mais adequado, o que seria mais produtivo. Temos também o check-in e o check-out, né? O check-in, né, aquela pergunta que eu comentei antes, como é que você está se sentindo nesse momento, que é um termômetro, digamos assim, né? O check-in e o check-out, eles servem principalmente para os próprios facilitadores observarem se aquela condução do círculo foi produtiva, foi negativa, a pessoa disse que chegou bem e saiu mal, opa, o que a gente tem que fazer, quais encaminhamentos, o que eu poderia ter feito diferente, né? Essa autoanálise que é importante, essa autocrítica que a gente tem que ter, né, enquanto pessoas que estão trabalhando com a vida alheia, né, que estão lidando com vidas humanas, né, então isso acho que é bem importante. Então, o check-in e o check-out, como é que eu estou me sentindo quando eu chego, a gente vai repetir a mesma pergunta ao final para ter, digamos assim, esse termômetro, tá? A questão da construção de valores, pessoal. Os valores, né, são aqueles elementos que eu não consigo tocar, não consigo pegar, né, mas que eles, intangíveis, né, mas que eles permeiam todas as relações e sem os quais eu não consigo viver sem. Isso eu ou qualquer outro ser humano em qualquer lugar do mundo. Então, né, que são principalmente as coisas que nos reaproximam enquanto seres humanos. Os valores, então, né, que surgem no círculo, um dos que mais surge, respeito.
Quem é que consegue viver sem respeito, né? Muitas pessoas trazem um valor muito recorrente. Amor, respeito, amizade, igualdade, tolerância. Alguns que surgiram aqui, né? Não tem a questão, não estou excedendo a questão da confidencialidade, né? Tolerância, ética, indulgência, compaixão, paciência, justiça, perseverança, esforço, enfim, né? Consenso. Aí o pessoal vai trazendo vários, aí só alguns exemplos, tá, pessoal? Cada grupo vai trazer os seus valores, né? Que é uma rodada que se faz inicialmente, né? Realmente para se conectar também, né? E trazer essa essência nossa humana, né? Que nos conecta. Então, a questão dos valores é uma rodada importante, que a gente vai passar o objeto da palavra e cada um vai falar que valores são importantes na sua vida e que gostaria de compartilhar com aquele grupo. As diretrizes, né? Que aqui elas já foram vários outros elementos, mas principalmente quando se trata de conflito, as diretrizes, segundo aqui, elas podem vir depois dos valores. Eu, como trabalho basicamente com situação conflitiva e em discussão com vários colegas, prefiro colocar as diretrizes lá no início, né? A gente, antes de se apresentar, antes ainda de dizer o que a gente vai fazer ali, né? Reafirmar as diretrizes, porque se alguém for desrespeitoso, às vezes na própria rodada ali dos valores já vai dizer alguma coisa meio ofensiva, meio, né, já vai querer dar uma agulhada ali no outro, então a gente, não é que nem futebol, a gente define as regras antes, né? Aquilo que é combinado não é caro, então a gente fala dessas regras do jogo, né? Que é aquilo que eu meio que fui comentando antes, mas, né, para trazer agora, as diretrizes, então, respeito ao objeto da palavra, né, respeitar os presentes, respeitar quem não está ali também, porque não vou falar de quem não está presente, que a pessoa não é nem justo, né, a pessoa não pode se defender, o não julgamento, né, que a gente possa ouvir aquelas falas sem julgar, né, todos vão falar dos seus sentimentos, das suas verdades, o tempo de duração do encontro, via de regra, ele tem horário para iniciar, mas não tem tempo definido para terminar, ainda mais quando é conflito, né, confidencialidade com as exceções que a gente comentou antes, né? E voluntariedade. Então, basicamente é isso. Aí, havendo um círculo virtual, manter a câmera ligada, vedada a gravação, enfim, autorização, de repente, para uma foto, né? Quando for, por exemplo, a nossa situação anterior ali, que não há conflito, que não há exposição, poderíamos fazer ou não, enfim. Cada caso, né, vão ter algumas diretrizes que podem ser um pouco mais abertas, mas essas que eu falei de início ali, elas seriam basilares, né? A gente não poderia modificar essas diretrizes com pena de se transformar em qualquer outra coisa menos um círculo. E basicamente a contação de histórias, né? Como é que a gente trata no círculo? Eu vou contar uma lembrança feliz da minha infância, né? Vou trazer elementos aí que são importantes, vou falar perspectivas de mundo, perspectivas, enfim, né? Das mais variadas. Então, contação de histórias é bem importante. E a questão da formação do consenso, né, que acho que eu falei bastante antes, né, que um vai ceder um pouquinho aqui, outro ali, para a gente, algo que fique bom para todos, né, para aí sim poder se tomar essa decisão compartilhada com base no consenso. Elementos, né, então, que a gente percebe como importantes para o círculo, né, a preparação do facilitador, né, a preparação desde dormir bem, tá tranquilo, tá conectado, como é importante que o facilitador participe de todos os pré-círculos para fazer o círculo, porque ele já cria uma identificação não, cria um rapport, né? A pessoa já se identificou com ele, já conhece, já se sente mais seguro, porque às vezes passou lá meia hora, uma hora conversando num pré-círculo, então quando vem para o círculo já se sente acolhido, né, por saber com quem vai conversar, não tem que expor, né, de repente, várias questões da sua vida novamente para um estranho, então o facilitador já participou do pré-círculo, participa do círculo também. A preparação do setting, né, que a gente brinca, que é uma palavra que está na moda, né? Então, deixar a sala já organizada em círculo, se possível, lanche, lenços que às vezes a pessoa chora, uma aguinha, pelo menos, um café. Tudo isso faz parte do acolhimento, do rapport, né, do afago, né? Esse afago de a pessoa chega ali, dentro de um fórum, né, um local que não, as pessoas normalmente não vão para o fórum felizes, contentes, elas vão, na sua maioria, obrigados, né, pela existência de um processo. Então, tu olhar lá no olho, oferecer um café, convidar para passar na sala, né, sentar, olhar no olho, dizer, olha, aqui a gente vai conversar sobre sentimentos, como é importante, né, a pessoa se sentir acolhida para que ela possa realmente expor, né, as suas verdades, enfim.
Outro elemento, né, que eu comentei antes, a questão dos pré-círculos, né, individuais, para garantir a questão da voluntariedade, né, o pré-círculo também é confidencial, mas principalmente da voluntariedade e da segurança. A gente escolher quem é, quando a gente pega um processo ou pega uma situação, né, como é importante eu saber quem é o colega que pode me ajudar, né, a pessoa mais indicada, né, pela experiência dela com aquelas situações, né, até por identificação, né? Eu e o Paulo, a gente comentava como é importante, né? Isso a psicologia explica melhor, não é a minha área, a área dele, mas como é importante, né? Tu ter aquela questão do masculino e do feminino, né? Como muitas pessoas se sentem mais à vontade trabalhando com um casal que atenda, por exemplo, né? Um homem e uma mulher, porque ou que a pessoa que está ali se identifica com uma dessas figuras, porque às vezes, por exemplo, uma vítima de violência doméstica, ela não vai se sentir segura num ambiente com dois facilitadores homens, né? Então, ter um casal, talvez ela se sinta mais à vontade, né? Não que não possa, né? Mas facilita, né? Algumas situações. Desde a escolha do objeto da palavra, né? Então, eu posso utilizar uma bolinha, posso utilizar qualquer situação, né? Qualquer coisa. Mas se eu puder ter esse carinho, esse cuidado de escolher um objeto que já me ajude a linkar, que já me ajude a trazer um afeto, né, desde o início, né, por exemplo, situações que envolvem criança pequena, principalmente. Você pega uma boneca, não algo muito grande, mas tu vê como é que a pessoa segura aquele objeto, aquele cuidado que se tem, enfim, como é interessante a gente observar, né, o círculo, por isso também a importância do círculo ser presencial. A escolha da peça de centro. Peça de centro, pessoal, normalmente é um tapetinho, algo que a gente vai colocar. O círculo ele não tem mesa, tá? As pessoas sentam, né, em círculo e não tem nada entre uma pessoa e outra. E o centro, a ideia dele é que a gente possa descansar o olhar, né? A gente coloca ali, nós lá colocamos o café, os valores, aqueles que a gente falou, a gente pode escrever esses valores e colocá-la no centro, pode colocar uma planta, uma flor, um enfeite, enfim, né? Mas a ideia do centro é que a pessoa, daqui a pouco no início, principalmente da fala, ela não está se sentindo confortável em olhar no olho da outra pessoa, né, do contra dela, digamos assim, né, que os meninos falam muito isso, do ex-marido, da ex-mulher, enfim, e aí então ela, em vez de quando a pessoa está falando olhar direto para a pessoa que ela não se sente confortável, ela repousa, né, o olhar dela na peça de centro. A elaboração de um roteiro, pessoal, também que é bem importante. Eu não vou chegar para o encontro totalmente despreparado, eu vou ter lido o caso, né, dentro do possível, vou ter feito os pré-círculos, né? Então já conheço a situação, discutir o caso com os colegas, né? O colega que vai atender comigo, os colegas da rede, e vou já trazer um roteiro pronto, né? Claro que esse roteiro pode ser modificado havendo necessidade, né? Mas como é importante a gente ter esse cuidado. Até a pergunta, né? Se essa pergunta, vou mexer muito numa ferida, não vou uma pergunta mais leve, enfim, perguntas abertas, né? Então, como é importante cada etapa é importante, não existe uma mais ou menos importante, porque a gente está tratando de vidas, né? Então, pessoal, acho que eu já estou cuidando do relógio aqui para não falar demais, e eu costumo falar demais, então, os tipos de círculo, né? No livro da Kay, né, que são no Coração da Esperança, ela traz tudo isso, né? Os tipos de círculo, podem existir outros também, né? Então, celebração, diálogo, aprendizado, senso de comunidade, senso comunitário, compreensão. Eu até nem coloquei isso aqui, tá, pessoal? Porque eu tenho a minha ressalva, justamente pela questão de trabalhar com a questão conflitiva, de que um círculo, para Kay, esses círculos iniciais, eles poderiam ser feitos por qualquer pessoa, porque teoricamente não haveria conflito. Eu discordo disso, tá? Restabelecimento, apoio, reintegração, tomada de decisão, conflito. Bom, no próximo, tentar explicar um pouquinho aqui. Por que, pessoal, que eu entendo que a gente sempre tem que se preparar para um círculo, ou pelo menos estar preparado para dar andamento em alguma questão, encaminhamento para alguma questão que surja num círculo. Porque a vida é muito complexa, as relações são muito complexas. E às vezes, por exemplo, tu vai numa escola fazer um círculo para discutir um assunto, sei lá, bullying. E aí, durante o círculo, o aluno lá, o adolescente, se sentiu confortável, se sentiu seguro, e ele traz uma questão que ele quer se matar, ou que ele foi abusado, ou que ele está com ideação suicida, ou está pensando em matar outras pessoas, e isso já aconteceu, tá? Por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Não só no ambiente de escola, mas em outros ambientes também. E aí, se o facilitador, ou também, né, aquela turma, vamos supor, vamos pensar em escola,
que já se conhece, né, que convive no dia a dia, já tem uma questão, já tem uma rusga, já tem algum conflito anterior, o facilitador, desculpa a expressão, cai ele de paraquedas, como é que ele vai lidar com aquilo? Ele está preparado para lidar com aquilo? Então, uma opinião minha, tá? Preparar, saber onde é que a gente está pisando, ter o cuidado e que encaminhamentos são necessários para depois. Por isso que é importante esses pré-círculos anteriores que eu falo, com todo o cuidado, saber quem são as pessoas da rede, lembra dos profissionais que eu falei antes, profissionais, os especialistas, que atendem ou deveriam atender, para que a gente possa dar conta das necessidades que estão envolvidas com aquele conflito. Tá? Então, pela complexidade, né, intrínseca desses relacionamentos, que são subjacentes, às vezes, ao círculo, e o facilitador desconhece, por isso que eu, né, modestamente entendo, opinião minha, que os círculos eles têm que ter uma preparação, né, anterior. E aí a gente tem algo que é maior, né, digamos assim, que o círculo, porque dentro da justiça restaurativa a gente tem várias modalidades, né, o círculo é uma delas, como eu falei, foi que a gente escolheu, né, programa de pacificação restaurativa, né, escolheu para poder atuar, tá? Flávia, não sei como é que eu estou indo de tempo, posso seguir, preciso dar uma acelerada? Não sei se tem perguntas também. Pessoal, aqui é basicamente uma... Deixa eu ver se o Flávio não me mandou nada aqui no WhatsApp, de repente, para não... Não, eu estou aqui. Posso seguir, Flávio? Pode. Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, desculpa. Tá. Pode seguir, porque o importante é os registros mesmo. Perfeito. Então, o Howard Zehr, né, que é um ele era fotógrafo, né, e é fotógrafo, enfim. Desculpa. Ele tem um livro que o nome é Trocando as Lentes. Desculpa, só minha rinite estava demorando para me incomodar. E ele usa essa expressão, né, trocando as lentes, e ele faz esse quadro comparativo aqui da justiça tradicional com a justiça restaurativa, né? Então, enquanto a tradicional fala de culpa, a restaurativa fala de responsabilidade. Só um minutinho, Flávio, desculpa. Quem mais estiver assistindo também peço desculpas. Não, é. Eu começo a falar bastante. Eu também sou assim, fique bem tranquilo. Vamos lá. Então, pessoal, para não ficar lendo aqui, esse material vai ficar registrado, eu vou passar para o Flávio se ele quiser compartilhar depois dessa apresentação também. Eu vou seguir adiante aqui. Desculpa. Isso aqui também é um clássico das apresentações, né, Flávio? Que a gente utiliza, né, os tipos de círculo e onde é que haveria, então, uma interseção aqui, né, intersecção, né, entre a justiça restaurativa e o círculo de construção de paz, né, e para que eles poderiam ser utilizados, tá? Então, os círculos, né, têm essas aplicações, e existem métodos restaurativos, existe também o que a gente chama de abordagem restaurativa, às vezes eu não preciso fazer um círculo completo, né, de repente eu posso utilizar, por exemplo, num grupo, eu posso utilizar um círculo de check-in, né, como é que as pessoas estão se sentindo, de repente, antes de começar uma atividade, né, e ver se as pessoas estão bem para seguir. Eu quero te interromper um pouquinho enquanto tu se organiza. Fica à vontade, Flávio. Obrigado. Eu acho, olha, essa apresentação aqui, eu acho que é o fundamento, porque a gente pode usar, né, não chamar de justiça restaurativa, mas no dia a dia do nosso cotidiano, um comportamento, né, isso que eu quero sublinhar, assim. Perfeito. Que a gente aborda os valores, né, os nossos acordos pessoais, né, Fran? Com certeza. E a gente pode fazer grandes, vamos dizer assim, mudanças internas. Por exemplo, nós, espíritos, sempre tem aquela questão da reforma íntima, né? Não, acho que não passa por ali. A gente se apropriar e a partir de agora vou fazendo assim, melhorado já, né? Não ficar no pessimismo. Tu me mandou uma mensagem daquela questão da Índia lá,
indiana, né, que né, a gente tem que estar sempre a caminho da cura, então a gente não fala das enfermidades, né? Verdade. Hoje eu estou melhor, né? Verdade. Continua o teu raciocínio, Fran, muito bom. Obrigada, Flávio, por esse socorro aí. Mas é isso, pessoal. Então, o círculos, né, como eu falei, ele pode ser utilizado nos relacionamentos, né, já corrompidos, digamos assim, ou mesmo na prevenção, né? Então, a gente teria o círculo de celebração, círculos de construção de senso de comunidade, círculos de aprendizagem, né, situações que, teoricamente, ainda não há conflito, pelo menos aparente, né? Aí a gente tem as questões da justiça restaurativa, né, propriamente ditas, e aí a gente usa a comunicação não violenta, né, a gente fala do Marshall Rosenberg, a mediação e a conciliação, que são ferramentas também autocompositivas em que as pessoas sentam juntas, né, se ouvem para tentar manifestar os seus sentimentos. A conciliação com um pouco menos de espaço para isso, porque ela é bem mais curta, mas a mediação também tem bastante espaço para a expressão de sentimentos. Existem as conferências restaurativas, a Espéria, que é a Escola do Perdão e Reconciliação, algo bem interessante também. Eu não tenho essa formação, mas do que eu li, do que eu estudei, muito interessante também. E quando a gente fala de justiça restaurativa e aqui dessa intersecção, então a gente teria esses relacionamentos já rompidos, né, já corrompidos, digamos assim. Por isso teria algo para restaurar, por isso justiça restaurativa, né? Então, né, os círculos para alguma questão de medida protetiva, de sentenciamento, de conflito, ciclo de reintegração, tá, pessoal? Lembra que a gente comentou sobre valores antes, né? Valores importantes. Eu vejo que, assim, para o círculo em si, para a justiça restaurativa em si, existem vários valores, né? Mas alguns, assim, são fundamentais, né? Trabalhar a empatia, né? Tentar se colocar no lugar do outro, essa conexão, essa interconexão, né, com o outro, me identificar, né, enquanto ser humano através da fala do outro, através da dor do outro, me conectar com ele, o respeito, a alteridade, o não julgamento, decisão compartilhada, aí vem o consenso, horizontalidade e igualdade poderiam estar muito próximos, o empoderamento, né, um dos principais papéis que eu vejo do círculo e do objeto da palavra, da justiça restaurativa, é empoderar. Porque na justiça restaurativa a gente tem uma inversão, digamos assim. Né? Na justiça tradicional, o que eu tenho? A inversão da pirâmide que a gente fala, né? Eu tenho um conflito com o Flávio, não consigo resolver esse conflito, eu vou buscar um terceiro, neutro, imparcial, que é o juiz, para dizer quem está certo ou quem está errado, né? Essa decisão muitas vezes não vai me deixar, nem eu, não vai me deixar feliz e nem o Flávio feliz, mas é uma decisão justa aos olhos da lei, né? Na questão da justiça restaurativa, eu tenho a figura ou do juiz ou do promotor, né, que existe procedimento administrativo também, né, nos PAs, no Ministério Público, mas enfim, havendo conflito, o juiz ou o promotor, quando pegam aquela situação para ler, eles vão perceber que, assim, não, mas talvez essa família consiga, eu digo família porque são, né, os casos mais comuns, né, tem condições de sozinhos, talvez com algum tipo de ajuda do mediador, de um conciliador, de um facilitador, enfim, consigam, se ouvindo dentro desses valores, né, dentro desse respeito, todos esses valores aqui, consigam se organizar e decidir as suas próprias vidas. Então, é uma inversão muito, muito interessante. Várias vezes eu já ouvi as pessoas dizendo assim, não, mas eu procurei o judiciário, principalmente, né, no processo judicial, porque eu quero que o juiz decida. Mas aí tu está abrindo mão de um poder que é teu, o poder de decidir a tua própria vida. Então, o empoderamento é algo que realmente é uma virada de chave, né, que a justiça restaurativa traz, tá? E esse empoderamento, né, dessa decisão compartilhada, dessa coisa autocompositiva, é bem, bem interessante. E a questão, claro, da responsabilização, de não falar em culpa, em falar em responsabilização, ou responsáveis, enfim, né? Aí alguns toquezinhos, assim, digamos, né, para quem pensa em trabalhar com isso, enfim. Quando a gente vai facilitar ou mediar, eu sempre recomendo, né, pessoal, aqui a gente está, né, fazendo um encontro, teoricamente sem conflitos, um encontro, um círculo pedagógico, digamos assim, né, para a gente expor uma metodologia, assim, agora não, mas nesse momento não é específico, né, mas antes, na parte que a gente fez o círculo virtual ali com os colegas, mas sempre que eu for mediar ou facilitar, fazer isso em dupla, né, porque enquanto um anota alguma coisa, o outro está observando a linguagem corporal, né, já teve situações, por exemplo, em que
a gente fazia pergunta, por exemplo, para o filho, isso já no círculo. Aí ele nos olhava assim, tu via que ele queria responder, aí ele olhava para a mãe, e aí a mãe respondia por ele. Não, no círculo tu vai falar por ti mesmo. Mas aí ele tinha medo, ele estava esperando uma autorização, o que estava acontecendo, né? Mesmo tendo feito pré-círculo, ainda assim esse menino tinha essa dificuldade. E a gente teve que se olhar, né, e parar e dizer assim, olha, a senhora vai poder falar na sua vez, mas nesse momento a gente quer ouvir a opinião, né, do seu filho, a vontade dele, o sentimento dele, né? Então, e aí se eu tô daqui a pouco de cabeça baixa, anotando alguma coisa que eu achei importante, eu não percebi essa troca de olhares, eu já perco muito, né? Então, porque realmente o corpo fala, né? E aí como é importante essas pequenas interações, né, que acontecem. A escuta e o olhar empáticos, né? Eu digo que além de uma escuta, a gente tem um olhar empático, né? A pessoa perceber que quando ela está falando comigo, eu estou olhando para ela, eu estou inteira ali naquele momento, prestando atenção, respeitando. E isso, o olhar, que eu chamo de olhar empático, ele cria, às vezes, é muito melhor do que o café, do que todo o rapport, porque a pessoa se sente respeitada, se sente ouvida, se sente acolhida. Então, como é importante a escuta e esse olhar empático. A pessoa está falando e eu estou olhando para ela. E a questão de estar em dupla me permite muito isso, né? Porque se em algum momento eu estou anotando, meu colega está olhando, se meu colega estiver anotando, eu estou olhando, mas alguém está sempre dando atenção para essa pessoa, né? E ela se sente ouvida, se sente olhada e respeitada, literalmente olhada, né? De uma maneira educada, respeitosa e empática. Na mediação a gente usa mais isso, no círculo até não tanto, mas também pode ser uma ferramenta. Que às vezes as pessoas ficam muito ansiosas, porque eu esperar minha vez para falar gera uma certa ansiedade. Ainda mais em quem costuma falar muito, eu, por exemplo, né? Então, consigo me colocar no lugar dos outros com uma certa facilidade nessa questão da ansiedade e de querer falar. Às vezes, tu ter um papel e uma caneta à mão facilita, porque aí, de repente, a pessoa está falando, eu quero falar também, e aí eu digo, olha, pode anotar, espera que na tua vez você vai poder falar, né? Não é uma ferramenta que a gente utilize tanto no círculo, por exemplo, mas ela é utilizada muito na constelação e na mediação, para que não haja interrupções, para que não haja esse desrespeito com a fala do outro, mas também que eu não perca o fio da meada, que eu não perca o meu raciocínio, né? Para que eu realmente possa falar. Então, é só para trazer para vocês algumas observações. Eu comentado antes, né, pessoal, da importância de toda a preparação, né, do ambiente, do acolhimento, álcool gel agora, né, que a pandemia nos trouxe isso também, o estabelecimento desse rapport, a mediação fala muito sobre isso, né? Esse primeiro olhar, essa acolhida inicial, como isso é importante, né? Para a pessoa se sentir bem, a escuta ativa, né? Esse afago, né? Que a gente falou, né? De, poxa, obrigado por ter vindo, né? Eu costumo fazer isso ao final de cada rodada. O Flávio já fez alguns ciclos comigo como co-facilitador também, fez a formação comigo, né, Flávio? A pessoa, depois de cada pergunta, tem por hábito, né? Eu lembro da Kay fazer muito isso, assim. A pessoa falar e ela, né, acenar com a cabeça. Não que ela está concordando, mas é que ela ouviu, né? Então, e quando a pessoa termina de falar, tu olha para ela, obrigado. Mesmo que a pessoa passe o objeto da palavra, às vezes ela não quer responder, tem isso também, então a pessoa acha que não foi frisado antes. Eu estou com o objeto. Foi feita uma pergunta, eu não me sinto à vontade para responder, eu simplesmente pego e passo o objeto. E eu vou olhar para aquela pessoa e não vou fazer uma cara de desaprovação. Eu vou agradecer. Eu tenho que respeitar o momento dela. Respeitar o silêncio também. O silêncio também fala muita coisa. É isso, Né? que eu ia te interromper, Fran. Pode falar, Flávio. Da experiência, fiz lei em Maria da Penha, dentro da casa carcerária. Uhum. E a gente, com aqueles nossos olhares, a gente identifica assim que há a melhoria dos relacionamentos, mas no sentido da melhoria da pessoa. E era aquelas pessoas que não, assim, não, só um pouquinho aqui, tem o vivo aqui. E o que eu quero contribuir? Houve mudança significativa em alguns que não falaram nas atividades, mas escutaram, né? Que a gente fala da escutativa. Com então, certeza. É um registro que eu acho importante, assim, que foi uma experiência, que, na realidade, a gente estava no início da formação, colocando em prática, acompanhando com técnicos, nada, né, Sim. inapropriado, né? Claro. Dentro da casa prisional, com autorização, com orientação
da equipe de segurança, da direção. Com toda a preparação, né, Flávio? Isso, e eu vou, já que tu citou, né? eu acho importante que antes nós estávamos falando, e uma das questões, eu sou uma pessoa que, para mim, facilitar circo, ou está que nem hoje, eu estava como co-facilitador contigo, porque eu me preparei desde ontem. Com certeza. Daí hoje eu digo, não, mas eu senti algumas coisas, eu digo, não vou me envolver muito, nem no que assistir para estar inteiro contigo aqui, nessa tarefa, que são quase 2 horas. Claro. Então, é um registro para facilitadores. Não é por automaticismo ou porque a gente vai seguir, que a gente tem os modelos, as orientações, mas a gente tem que prestar atenção nas pessoas, né, que estão conosco. E essa tua esse teu sublinhar aí dos comportamentos, realmente, quem não gosta de ser bem tratado? Exatamente. Esse acolhimento, né? Se sentir acolhido, se sentir respeitado. Oi? Segue você, Fran. Tá bom. Obrigada, Flávia. Fez comentário, eu me lembrei de um círculo que eu fiquei até eu estava ficando meio frustrada, assim. Eu e uma colega, não vou me lembrar agora, eu sei que foi no CREAS, e aí nós juntamos o CASE, o CASEM e o CREAS, né? Então, os adolescentes ali da socioeducação. E aí era um grupo grande, acho que eram uns 9, 10 meninos, enfim, e era o tal do Papo Reto que a gente faz, né? Um projeto que eu tenho desde 2017, se eu não me falha a memória, e que a gente coloca os meninos para conversar, trocar ideia, perspectiva de futuro, refletir sobre a medida, enfim. E aí todos respondendo, bacana, trocando ideia mesmo, sentindo a vontade, né, e tal. E um menino só passava objeto, só passava. Eu pensei, pô, esse guri parece que nem tá aqui, né, a impressão que a gente tinha. E aí no final, lembra que a gente fala, né, do check-out. Então tá, pensei que vai passar o objeto de novo, né, ele tinha respondido, acho que o nome dele e alguma coisa, tipo, como é que eu tô me sentindo, sei lá, suave, alguma coisa assim, super, né, bem monossilábico. E não respondi e tal, acho que ele respondeu 1 ou 2 perguntas. E aí, no final, esse menino, no check-out, ele pega o objeto e ele diz assim, desculpa, eu não sou de falar muito e tal, mas, foi tribom. Semana que vem tem de novo? Então, assim, como parecia que ele não estava inteiro ali, né? Mas ele prestou atenção, ele gostou, ele agradeceu, né? E foi um menino que, com certeza, aquele momento foi importante para ele. Por mais que ele não tenha falado, mas ele ouvindo os outros, quantas reflexões ele conseguiu fazer também, né? Mas a gente tem que respeitar as pessoas, ele era um menino mais tímido, enfim, né? Então, é importante isso. Outra coisa que aqui está aparecendo para mim, parar partilha, mas que para vocês aparece, né? Depois aqui de afago, é a questão do lanche, né? Lanche é afeto, né? Eu sou gordinha, então vai parecer que eu estou puxando brasa pro meu assado, mas quando tu oferece para a pessoa, seja um biscoitinho de água e sal, seja um cafezinho preto, né? Mas tu servir, né? Deixar à disposição da pessoa. Nós temos ali por hábito, né? Tem o cafezinho preto, a gente serve 1 por 1, oferece, né? Alcança, porque é uma coisa super simples, né? Acho que dentro de casa todos nós aprendemos a fazer isso, mas quando tu tá num ambiente em que tu já, né, já não se sente muito acolhido, já tá numa posição muito favorável, e alguém olha no teu olho, já te deu um bom dia, te recebeu, às vezes te serve um café, a pessoa se sente, nossa, tão importante, e todos somos importantes, né? Mas às vezes é esse detalhezinho que vai fazer a pessoa se sentir, poxa, estão me ouvindo, né? Pô, serviu o café para ele, serviu para mim também. Parece pequeno, mas faz diferença. E a pessoa, outra coisa, né? Eu também a experiência tem demonstrado isso, nos nossos vários círculos aí já na caminhada. Quando a pessoa está com fome, ela não presta atenção. Necessidade básica não atendida, se o círculo for muito extenso, tiver que fazer um intervalinho para ir ao banheiro, façam esse intervalinho. Porque a pessoa que está com a bexiga cheia, ela não presta atenção. Se ela está com fome, ela não presta atenção. Se ela está com sede, ela não presta atenção. Então, assim, necessidade básica. Tá bem confortável, tá muito tempo sentado. Vamos fazer um intervalinho, levantar um pouquinho, né? É importante. A gente tem que observar. A pessoa se mexe demais na cadeira. Poxa, eu sou uma, né? Eu tenho problema de coluna, então, e às vezes eu vou me mexer porque eu tô com dor. Então, será que o outro não tá com a mesma situação? Tá incomodado com alguma fala? É uma coisa sua particular, né? Então, observar. Por isso que eu sou bem assim. A gente pode até fazer, de repente, um pré-círculo, que o Flávio estava comentando antes, virtual. Até pode, mas eu penso que o presencial ele te traz muito mais possibilidade de percepção desses detalhes, que para mim fazem toda a diferença.
Só para exemplificar aqui, pessoal, então, né, essa peça de centro foi minha mãe que fez, o tapetinho, né, encomendei, pedi para que ela fizesse, ela nunca tinha feito um tapetinho redondo, fazia quadrado, então ela fez esse redondo, foi acho que o primeiro e único que ela fez, mas está muito lindo, com aquela ideia, né, de peça de centro, então os modelinhos, aí um composê, junta dois, esse aqui, quando eu trabalho com idoso, as idosas enlouquecem quando elas veem essa coruja, esse trabalho de crochê, enfim, né, então, lembra que eu falei antes, né? Se a gente puder pegar algum elemento do círculo e já poder linkar, né? Poxa, eu estou tratando com um idoso, né? A pessoa olha para esse objeto aqui, e isso aqui faz ela se lembrar de algo legal, né? Da infância, ou de um trabalho manual que ela sabia fazer, ou que ainda sabe. Por que eu não posso utilizar isso, né? Então, sempre que possível, aí entra aquela questão do cuidado, né, Flávio? De eu ter esse cuidado com o outro, da preparação que o Flávio estava dizendo, né? Então, saber os espaços onde eu estou, para quem que eu estou falando, né? Falando, no caso não, né? Você não está ali para falar para ninguém, a gente está para mais para ouvir, mas enfim, o que eu estou querendo transmitir, né? Então, acho que esse cuidado é importante. Alguns exemplos aqui também já da palavra, né, pessoal? Então, vai trabalhar uma questão de autoestima. Ah, quem é a pessoa mais importante? Aí, no baúzinho abre você, né? O espelho tem a mesma função, né? Aí, quero falar sobre longevidade, a tartaruga, quero falar sobre sabedoria, coruja, né? Às vezes falar sobre questão de irmãos, né? A gente é diferente, mas todos viemos do mesmo tronco, né? Mas com cores diferentes. Enfim, a gente tem N, né? Utilidades. O relógio que eu comentei antes, né? Ampulheta, brinquedos de madeira, brinquedos antigos, né? Quando a gente for, de repente, trabalhar com um público mais idoso, né? Para se identificar. Eu lembro que um dia, Flávio, eu saí de uma audiência, saí de um circo, na verdade, e fui chamado, acho que foi o doutor Alberto na época, eu e o colega já fomos chamados para fazer participar da audiência para já conhecer as pessoas e depois, né, encaminhar para o círculo, enfim. E eu estava com a minha agenda e com o objeto da palavra, que era esse ioiôzinho de madeira. Eu sei que eu peguei, coloquei em cima da mesa, e eles falando, enfim, eu quieta ali, né? De boa tarde, sentei. E aí a pouco, eu acho que foi o promotor que disse assim, não, o que é isso aqui, né? E aí ele adorou, porque era uma coisa que lembrou a infância dele, enfim. Então, se causou um impacto legal com alguém que não está envolvido no conflito, você imagina, né, para a pessoa que se sente acolhida, enfim. Essa tartaruguinha a foto não está muito legal, mas é uma tartaruguinha de crochê também. A mesma função ali que eu falei do tapetinho de crochê. Com o idoso, leva essa tartaruga que é sucesso garantido, né? O Jefferson Capellari, né? Ele usa muito, que ele fala da comunicação não violenta, ele tem o livro, né, o ABC do Girafês, ele usa muito a questão da coruja da girafa, né, que é o mamífero que tem o maior coração, enfim, então, muito ligado às questões de afeto, né? Então, bem interessante, tem essa girafinha. E a questão do bloco, enfim, que eu tinha trazido antes para vocês. Aí, né, uma série de objetos que podem ser usados. E daria para escrever um livro só sobre objetos da palavra e suas utilidades, aplicações. Gente, já são 10h15, eu vou dar uma aceleradinha aqui. Para o roteiro, né, pessoal? Perguntas abertas, para não direcionar as perguntas. Claro que a gente gostaria de chegar a um certo resultado, sim, mas a gente não está ali para interferir na vida das pessoas. O facilitador tem que respeitar e auxiliar. Então, fazer um roteiro prévio, como eu comentei antes, né, mais flexível. Se eu precisar daqui a pouco de alguma pergunta que seja mais coringa, eu tenho uma pergunta a mais para fazer, às vezes fazer alguma pergunta que a gente perceba que não precisa, a gente pode arriscar e não fazer, né, mas sempre ter muito respeito aos princípios, aos requisitos básicos, né, a vida das pessoas, né. Algumas ferramentas da mediação que a gente costuma utilizar, né, nos círculos, enfim, na justiça aratia, né. Uma das frases que eu acho bem importante, violência não é mediável. Para eu colocar uma vítima ou ofensor juntos, eu tenho que tomar muito cuidado, né, muito cuidado mesmo. Eu penso que o círculo vítima-ofensor é dos mais difíceis de fazer, e a gente tem que tomar todos os cuidados para realmente ver se não existe mais a violência acontecendo, né. Então, vou fazer um círculo sobre violência doméstica, né, Flávio? Com um casal que já está separado, mas que tem um filho, né? Então, eles precisam decidir questões sobre a criança. Ok. Agora, voltar a ter um relacionamento, eu não sei, né,
Se a pessoa está ali fazendo um acordo porque ela quer, porque ela está sendo ameaçada, então toma muito cuidado. Violência não é mediável, tá? A gente tem que tomar muito cuidado também para evitar revitimizar, né, aquela pessoa, porque eu vou fazer ela passar por todo um sofrimento de novo enquanto ela está me contando o que eu vou fazer com aquilo. Então, a importância de eu não só abrir um espaço de escuta, mas eu saber quem é o responsável, quem é o profissional que vai atender o que pode atender e vai dar continuidade, porque o círculo tem um papel delimitado no tempo, mas depois quem é que vai acompanhar? Ah, é assistente social lá da saúde, é um enfermeiro, né? Quem é que vai dar sequência nos atendimentos, nos encaminhamentos? Também é importante isso. O choque de realidade, né? Essa pessoa está dizendo, eu vou fazer tal coisa, mas tu tem possibilidade, tu tem condições, eu vou buscar o filho tal hora na escola, mas a senhora sai, vou buscar o filho às 5h30, mas a senhora trabalha até às 7, sabe? Choque de realidade, trazer isso para a pessoa. Inversão de papéis também, que é algo da mediação, mas que é bem importante também a gente utilizar. A pessoa está ali, né, criticando o outro, mas no lugar dele, como é que você faria? Você faria diferente? Né? E vai indo. A questão do silêncio, que a gente já falou antes, né, Flávio? As oficinas de parentalidade, que eu não vou falar aqui, mas só para vocês deixar o gostinho para vocês irem pesquisar, que é algo que o CNJ oferece, bem interessante quando fala de alienação parental, né? Quem puder dar uma pesquisada, bem bacana. Tem, inclusive, curso, né, online das oficinas de parentalidade, muito bacana. Vou passar essa parte aqui, porque a gente já está adiantado da hora. Código de ética do facilitador, pessoal. Houve algumas modificações já, mas existe a resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que falava bastante em mediação e conciliação, mas no anexo 3 ele fala, né, sobre outros métodos, enfim. Então, se quiserem falar um pouquinho sobre ética, sobre cuidados, vale a pena dar uma olhada, né? Hoje a gente tem a resolução 225, mas quando fala em código de ética, enfim, né, acho que é bem importante dar uma olhada, que foi o que deu nascimento ali, mas a 225 também fala, então acho que é importante também dar uma olhada nisso. Instrumentos, né, que a gente utiliza, então, lista de presença, para registrar o encontro, um termo de consentimento livre e esclarecido, onde vão constar todas as informações, a pessoa assina, leva uma cópia, e se houver necessidade, ou quiser fazer por algum tipo de estudo, algum tipo de divulgação, a gente vai utilizar a imagem daquela pessoa, faça um termo de autorização de uso de imagem, onde especifica o que pode, o que não pode. Temos que ter respeito com as pessoas. Elas passam, né, por nós para serem ajudadas e não exploradas. Então, houve alguma necessidade, peça autorização, né, se for possível. Via de regra, a gente faz foto. Quer fazer uma foto no círculo? A gente faz foto dos pés, ali faz foto do centro, né, da peça de centro ali, mas evita, né, divulgar, até pela questão da confidencialidade. O termo de acordo, né, pessoal, verificar se esse termo de acordo ele pode ser exequível, né, se não tem nada absurdo ali. O termo de monitoramento, né, que é um documento que eu falo que fui eu que criei, porque realmente né, foi o que aconteceu. A gente percebia que fazia o monitoramento, e aí, bom, a gente tem que devolver para o juiz ou o promotor, né, foi cumprido ou não foi cumprido, e ficava só a palavra do facilitador. Bom, mas o facilitador não é envolvido no conflito. É importante que as pessoas digam, olha, eu cumpri ou não cumpri, e assinem isso junto. Então, né, foi criado o termo de monitoramento de acordo. Aqui, pessoal, algumas bibliografias sugeridas, tá? Mas tem N outras aqui são só algumas, tá? Até eu tô com uma pilha aqui de livros para mostrar para vocês, não sei se vocês me enxergam agora, mas eu vou parar o compartilhamento aqui, para a gente poder se despedir, ver se tem alguma questão. Então, né, reforçando aqui para vocês a questão da nossa lei, né, do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa. Eu gosto de encerrar as apresentações com essa frase, que eu acho que tem tudo, eu não sei de quem é, né, não achei o autor dessa frase, mas acho que tem tudo a ver com círculos. Cuidar dos outros é cuidar de nós mesmos, né, pessoal? Então fica a minha gratidão. Eu sou a Fran Lenz, então, humilde trabalhadora da restaurativa aí, né, que agradeço por poder compartilhar um pouquinho com vocês, trocar uma ideia. Então, vou parar de compartilhar. Flávio, meu querido. Olha... Dei aquela acelerada no final. Não, mas é que Fran conseguiu, está aberto ainda, mas tu desenhou de uma forma que poucos conseguimos fazer, né? Porque fica muito esclarecedor, né? Então a gente tem um material bom. Posso ir mostrando aqui enquanto vai falando, só para captar aqui. Vai ficar gravado. Pode ir falando, Fábio, não quero te interromper, mas só para a gente pode até me mandar uma relação dessas obras que eu coloco lá nas informações do canal. E se tu quiser acrescentar alguma coisa, eu posso botar até logo, alguma coisa que tu queira, porque eu edito
que daí qualifica o trabalho também, né? Também, bacana. Aí tu pode me mandar ver, porque é um material que tu está fazendo, né? Então, porque a prática circular, ela já vem da ancestralidade, só que agora a gente está se apossando dessas informações, construindo saberes, que nem tu disse, ó, criamos um documento, posso ter, de acordo. Então, esses ajustes, né, que são muito finos e particulares com os espaços, né? Então, a gente tem uma vasta obra, né, literária. Vai falando e vou mostrando aqui. Isso, né? Daí o pessoal vai vendo. Vai despertando também uma curiosidade, vai despertando, né? Porque tu estava falando, eu não vou deixar de não registrar, porque eu me lembro das minhas duas avós. A gente ia na casa dela e a gente era crianças, mas elas não deixavam a gente sair sem tomar um café, né? E uma fazia no fogão a lenha, que era a madrasta da minha mãe, e a outra, que era mãe do meu pai, cozinhava num braseiro. E ela fazia o café, aquele, sabe, de botar o tição de brasa no bule. Então, mas elas não deixavam a gente sair. Então, é esse cuidado. Então, talvez não, a gente tem muito disso porque a gente viveu com os nossos familiares diretos, né? Ou na comunidade. Olha o que tem de literatura, né? E a gente tem, e fica o registro. Eu acho que é isso que eu gostei, Fran. Eu não sei se já tinha... Eu sei que tem materiais, mas algumas coisas da comunidade. E eu acho assim, Fran, para agradecer a tua participação conosco, que é a tua vontade de querer estar conosco, mas, sobretudo, o exercício da nossa cidadania, que eu acho que é muito importante. E a nossa cidadania está para além da nossa comunidade, porque hoje a gente é cidadão, né, do universo, então a gente tem muitas informações a partilhar, mas não podemos olhar para as estrelas se não prestarmos atenção do nosso pé, o aterramento onde a gente está. Então, assim, Fran, da Casa da Redenção, né, te agradecemos profundamente. E depois, antes, eu vou fechar o canal, e daí eu quero te perguntar alguma coisa, mas daí para um futuro, de algumas ideias que estamos tendo. Então, gratidão, e eu fecho o canal. Nos colocamos à disposição para todas as informações. Pode mandar pergunta, manda um e-mail, que a gente vai devolver as respostas. Perfeito. Obrigado.